E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar firme e forte com o nosso estudo de Direito Administrativo para arrebentar no INSS, hein? Tem que fazer questão a dar com pau, é isso que a gente está fazendo, a gente está pegando aí o procedimento da banca. Reparou que muitas vezes o conteúdo jurídico, o conhecimento mesmo cobrado não é muito grande? É pouca coisa? Só que você tem que ter aquilo bem afiado, aquilo bem fixo mesmo na tua cabeça, porque a banca vai dar uma floreada em volta e você tem que aprender a pensar dentro desses conteúdos todos aquilo que você vai responder se está certo ou se está errado. Porque ela pega aquilo, joga no meio, dá uma ensaboada em volta, você tem que saber identificar aqueles pontos-chave, aquelas palavrinhas mais importantes. Tudo isso a gente vai treinando muito, tá? Bora lá então, me acompanha, vamos lá. Pode-se conceituar os atos administrativos como manifestações de vontade do Estado, as quais são dotadas de alguns atributos. Dentre eles, destaca-se a presunção de legitimidade e veracidade, que, beleza, muitas vezes a gente quer já sair igual um cavalo doido, drogado, respondendo as questões. Dá um passinho para trás, lembra um pouquinho do conceito, lembra dos atributos do ato administrativo, lembra da PAT, o PATI, o P de presunção de legitimidade e veracidade. O que é isso? Quando um ato administrativo é praticado, nós presumimos, é uma presunção relativa, né, aquela que admite prova em contrário, nós presumimos que esse ato é válido e verdadeiro, que esse ato está em conformidade com a lei e os fatos ali narrados são verdadeiros. Como eu disse, é uma presunção relativa, cabe prova em contrário, só que enquanto esse ato não for, por exemplo, anulado, ele vai surtindo seus efeitos normalmente. Feito isso, bora para as alternativas. Olha, significa a presunção absoluta de conformidade com a lei, dependendo de decisão judicial por eventual desfazimento. Dois erros. Primeiro, que não é presunção absoluta, é presunção relativa. Presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. A relativa, é a que admite, que é o caso. E não é só por decisão judicial que o ato é desfeito. Ele pode ser desfeito pela própria administração que praticou aquele ato. B. Consiste na presunção de que o ato praticado está conforme a lei e de que os fatos atestados pela administração são verdadeiros. Admitindo, no entanto, prova em contrário. Fechou. Aí ficou bacana. É isso mesmo. Bem que a gente trabalhou. Marca B. Olha o erro das outras. C. Significa uma derivação do princípio da legalidade, na medida em que os atos praticados pela administração possuem força de lei, podendo instituir direitos e obrigações dos administrados. Tem nada a ver com o conceito que a gente trabalhou, tipo, ele não passa nem perto do conceito de presunção que a gente viu. D. Consiste na necessidade de que sejam confirmados pelo Poder Judiciário quando veicularem a produção de efeitos limitadores dos direitos dos administrados. Lógico que não. Ele já nasce fodarástico, ele já nasce apto para a produção de efeitos. Não precisa ser confirmado porcaria nenhuma. E. Significa que os atos administrativos se impõem a terceiros, mesmo que estes não concordem, podendo a administração adotar medidas coercitivas, diretas e concretas para fazer valer sua decisão. Ele tentou misturar um pouco aí a autoexecutoriedade com a imperatividade e, no final das contas, nada a ver com a presunção. Viu que fácil que é? Sem segredo nenhum, né? Bora para a próxima. A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar que A. O mérito do ato administrativo corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade, presente nos atos discricionários. Já é, matamos de cara qual que é isso mesmo. Olha só, nós temos ato vinculado e ato discricionário. No ato vinculado, a administração está o quê? Vinculada, ela está amarrada, ela não tem margem de escolha nenhuma. Preenchidos os requisitos legais, ela está obrigada a praticar aquele ato da mesma forma que está definido em lei. Já no ato discricionário, ela tem um certo jogo de cintura. Ela vai fazer aquela discricionariedade. Como assim, Thales? Ela pode escolher fazer ou não fazer. Ela pode fazer um pouco mais, um pouco menos. Só que quando ela vai utilizar essa margem de escolha que ela possui, ela faz a análise do mérito administrativo, que é aquele juízo de conveniência e oportunidade que ela utiliza para melhor atender ao interesse público. O mérito administrativo, o juízo de conveniência e oportunidade, está presente apenas onde? Em atos discricionários. Marca A, bora para a próxima. B. Os atos vinculados comportam juízo de conveniência e oportunidade pela administração, que pode revogá-los a qualquer tempo. Não, lógico que não. O ato vinculado não tem juízo de discricionariedade, não tem mérito. Quem tem é o discricionário. E ato vinculado a gente não revoga, a gente apenas anula. C. Os atos discricionários não são passíveis de revogação pela administração, salvo por vício de legalidade. Tudo errado. Olha só, primeiro, o discricionário pode ser revogado sim. E outra, a gente não revoga por ilegalidade, a gente revoga por conveniência e oportunidade. Quando for motivo de ilegalidade, a gente
anula. Então cuidado, ó. Anulação, revisão rapidinha que a gente vai trabalhar bastante isso. Anulação, lembra que a anulação o bicho é mais feio um pouco. Por quê? Porque na anulação foi praticado um ato ilegal, um ato inválido. Ela alcança tanto o ato vinculado como o ato discricionário. A anulação pode ser feita pela própria administração que praticou o ato, como também pelo Poder Judiciário, desde que provocado. E a anulação, ela tem efeitos retroativos, efeitos ex tunc. É como se o ato nunca tivesse sido praticado. Já na revogação, a revogação é mais tranquila um pouco. Por quê? O ato é legal, o ato é válido. Entretanto, nós iremos tirar esse ato do mundo jurídico porque ele não atende mais ao interesse público. Então aqui não tem ilegalidade nenhuma. O que é feito é um juízo de conveniência e oportunidade. Aqui é analisado o mérito administrativo. E me responda uma coisa, essa análise do mérito administrativo a gente tem no ato discricionário, no vinculado ou nos dois? Isso aí, somente em ato discricionário. Então a gente apenas revoga ato discricionário. E a revogação, ela somente pode ser feita pela própria administração que praticou o ato. Não pode ser feita pelo Poder Judiciário. Lembra dessa frase, ó? Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Ele poderia revogar os seus próprios atos quando ele estiver agindo como administrador. E a revogação, ela tem efeitos ex nunc, efeitos que não retroagem. Então lembra, ex nunc de nunca, nunca e nunca, nunca retroagem. Beleza? Bora agora voltar para as alternativas. Vai ver que essa explicaçãozinha ajuda a fluir mais fácil o restante das questões. Então ele falou aí, ó, que na B, vinculado não tem conveniência e oportunidade. É no discricionário. E outra, se for por motivo de ilegalidade, a gente não revoga, a gente anula. Olha a D agora. D, a discricionariedade corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade. Tava bacana até aí. Presente no ato vinculado? Não. Presente nos atos discricionários. E os atos vinculados são passíveis de anulação pela administração de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Não. A gente anula por ilegalidade e não por conveniência e oportunidade. Por conveniência e oportunidade a gente revoga, só que a gente revoga apenas ato discricionário. Então, marca alternativa A era correta mesmo. Bora para a próxima. A respeito de atributo dos atos administrativos é incorreto afirmar, grifo incorreto aí, não dá mole não. A. Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Sabe por que eu falo para grifar sempre o incorreto e tal? Que a pessoa lê meio na cavalice, meio na estupidez, meio na correria, ela chega e fala, ato A, imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Correto, nem vou ler as outras que eu sou foda pra caramba, eu vou tão bem nessa prova que eu vou pegar 3 vagas só pra mim. E errou a questão. Por quê? Porque a banca não quer o correto, a banca quer o errado e já perdeu a questão de bobeira em sabendo responder. Então, ó, tá certo, o A tá correto. Mas a gente quer o erro. B. Presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, presumindo-se, até prova em contrário, que o ato foi emitido com observância da lei. Correto? Beleza, é isso mesmo. A presunção de legitimidade, nós presumimos que o ato está de acordo com a lei, até que seja feita a prova em contrário. C. O atributo da autoexecutoriedade permite à administração o emprego de meios de coerção para fazer cumprir o ato administrativo. Maravilha, é isso mesmo. A autoexecutoriedade permite que a administração execute os seus próprios atos, independentemente da intervenção judicial. Correto. Só uma pequena observação. Fica ligado que nem todo ato possui esse atributo, tá? Somente alguns. D. A tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Correto, a tipicidade, muitas vezes a gente nem vê ela em prova, tá? Porque não é toda a doutrina que adota. Mas quando cai é isso mesmo. Quer dizer que o tipo legal já está previsto. Para cada efeito que eu quero produzir, já tem um tipo de ato previsto na lei. É em decorrência justamente do princípio da legalidade isso daí, né? Que a administração pública só faz o que está previsto em lei. Ela só faz o que a lei manda ou que a lei autoriza. Então, correto também o conceito da tipicidade. Show de bola D. Olha a alternativa E agora. A presunção de veracidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não pode ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário, salvo aqueles considerados discricionários. Credo, que nojeira que veio a sair. Primeiro, não é isso que a presunção de legitimidade fala. Ela não proíbe o Poder Judiciário de anular, não tem obrigação nenhuma. E falou salvo os discricionários, ô louco, anulação alcança tanto o discricionário como o vinculado. Então tá bem na cara cair, é realmente a alternativa errada. Próxima. Considere a seguinte assertiva. O ato administrativo válido, isto é, legal, pode ser anulado pela própria administração pública. A assertiva em questão está... Olha só o que ele falou, vamos por partes. Grifa aí, ó. O ato administrativo válido, grifo válido.
pode ser anulado pela própria administração, grifo anulado. Vem cá, a gente anula ato válido? Não, ato válido, se discricionário, pode ser revogado. Ato válido a gente não anula, a gente anula ato ilegal, ato inválido. Alternativa A, incorreta. Porque no enunciado narrado, a anulação somente pode ser feita pelo judiciário? Não, está incorreto, mas não é por isso. A anulação também pode ser feita pelo judiciário e pela própria administração. B, correta, pois a administração pode, de ofício, anular atos administrativos válidos. Não, ela poderia revogar os discricionários. Ato ilegal a gente anula. Só o ilegal, válido, lógico que não. C, incorreta, pois a anulação pressupõe sempre ato administrativo ilegal. Maravilha, marca a alternativa C. D, correta, porque a anulação é cabível excepcionalmente para os atos administrativos válidos. Não, falou de anulação, falou de ato ilegal. E, incorreta, pois a administração pública não pode anular seus próprios atos. Tá errado, mas não é esse o motivo que tá errado. Ela pode anular seus próprios atos sim, tá? Marca aí a alternativa C e bora para a próxima. Os atos A, discricionários, poderão ser revogados ou invalidados pela administração pública, mas os atos vinculados dependerão de decisão judicial para serem invalidados. Tá errado já. Olha só. Falou que os atos discricionários podem ser revogados ou invalidados pela administração. Invalidado é a mesma coisa que anulado. Até estava beleza. Mas disse que os atos vinculados dependem de decisão judicial para serem invalidados? Não. A administração pública também pode anular os seus próprios atos. B. Os atos discricionários podem ser revogados pela administração pública, beleza, e invalidados por esta ou por decisão judicial. Correto. Revogação, a própria administração. A anulação ou invalidação, a mesma coisa, pela própria administração e pelo Poder Judiciário. Correto, alternativa B. C. Os atos vinculados podem ser revogados? Já zicou tudo, porque ato vinculado não pode ser revogado, pode ser apenas anulado ou invalidado. D. Os atos vinculados podem ser revogados ou invalidados por decisão judicial? A mesma zica. Só pode ser anulado. A gente não revoga ato vinculado. E E. Os atos vinculados podem ser invalidados pela administração pública. Beleza? Até aí. Mas dependerão de decisão judicial para serem revogados? Não. O Poder Judiciário não revoga ato dos outros. A revogação é feita apenas pela própria administração que praticou aquele ato. E a gente não pode revogar ato vinculado também. Olha quanto erro, né? Por que é meio embananado, o troço é tudo meio amarrado, meio esquisito junto? Mas é fácil, tá? Depois que você fez várias questões, você aprendeu a olhar para onde você tem que ter atenção, é um passeio. Próxima questão, falar de improbidade agora. É ato que causa improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Antes de abrir minha boca, vou te dar uma dica bem bacana aqui. É o seguinte, falou de improbidade administrativa, é muito comum em prova a banca narrar uma situação e querer que você identifique qual dos três atos nós estamos falando. Nós temos no artigo 9º da Lei 8.429/92 os atos que importam em enriquecimento ilícito. Já no artigo 10, nós temos os atos que importam em prejuízo ao erário e no artigo 11, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Minha dica para você, leia com bastante força o artigo 11. Por quê? Se você souber identificar quando é ato que atenta contra os princípios ou não, diferenciar enriquecimento de prejuízo é um passeio. É muito fácil. É exatamente o que tem nessa questão aqui. Olha, ele quer saber então quando é ato que causa prejuízo ao erário. Olha, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes dos estados por preço inferior ao de mercado. Credo, Thales, que esquisito. Deixa ele em branco. Deixa ele em branco, sabe por quê? É muito fácil ver quando é enriquecimento. Porque enriquecimento, ou ele está pondo algo no bolso, ou ele está deixando de gastar. Vai ver que tem os verbos perceber, receber, utilizar. Então, ou ele está pondo algo no bolso, ou ele está deixando de gastar. Aí nós temos enriquecimento. Olha a alternativa B, ó. Utilizar em obra ou serviço particular trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados pela administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado. Vem cá. Esse cara não está utilizando em obra particular, serviço, mão de obra pública? Tá. Ele não está deixando de gastar um dinheiro que ele teria que gastar? Tá. Enriquecimento ilícito. C. Receber vantagem econômica. Já deu de presente a cena, está na cara que é enriquecimento ilícito. De qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. D. Utilizar em obra ou serviço particular veículos e máquinas da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado. De novo, enriquecimento ilícito. E perceber vantagem econômica, olha aí, ó,
perceber vantagem econômica, para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Ficou fácil. A B, C, D e E, tudo, ou ele pôs algo no bolso ou ele deixou de gastar. Enriquecimento. Então, por exclusão, a gente pega a alternativa A, que é ato que gera prejuízo ao erário. Reparou como que se resolve isso em prova? Decora o 11. Não é o 11? Distinguir aí o 9 do 10, o enriquecimento da lesão ao erário, é um passeio. Marcar, bora para a próxima. No tocante à declaração de bens prevista na lei de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92, é correto afirmar que a. Não supra a exigência contida na lei de improbidade administrativa a entrega em substituição à declaração de bens da cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal. Bem simples, vem cá. Fala rapidinho da declaração. O servidor público tem a sua posse e o seu exercício condicionados à apresentação dessa declaração de bens e valores. É a parte mais fácil do concurso, porque o concurso era tudo quebrado, tem nada, chega uma declaração lá, nada a declarar. Geralmente, eu tenho um pardalzinho que eu dou água, um gato que eu puxo pelo rabo de vez em quando. É só isso que ele tem, o servidor, quando ele entra no serviço público. Beleza. Só que essa declaração, ela tem que ser atualizada anualmente ou quando deixar o exercício do cargo. Aí, se ele está dando um migué, ele está recusando-se atualizá-la no prazo ou apresentou falsa, demissão a bem de serviço público, tá? Só que para facilitar, em vez de a gente apresentar a declaração, a gente pode, no lugar dela, apresentar a declaração do imposto de renda. Então, tá errada a A, porque pode sim ser substituída pela declaração do IR. B. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Show de bola, correto, acabamos de falar isso daí. C. A declaração de bens será quinquenalmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato. Errado, não é a cada 5 anos, não é quinquenalmente, é a cada 1 ano, anualmente, que tem que ser feita essa atualização. D. Somente será punido com a pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que prestar falsa declaração de bens. Risco somente porque está errado. Não é somente que apresentar falsa, é também aquele que recusar-se a apresentar no prazo, tá? Então não é somente a falsa, não. Tem um outro caso que também gera demissão. Por isso que está errado a D. E E. Será punido com a pena de repreensão escrita o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens. Que repreensão? Demissão a bem do serviço público, beleza? Marca B e me acompanha na próxima. Chega mais. No tocante à lei de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92, é correto afirmar que a. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 20 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Fácil, só trocou o prazo. Que 20 anos, 5 anos para entrar com a ação. A prescrição aqui é 5 anos quando ele deixar o exercício, tá? Não é esse prazo de 20 não, tá muito doido. B. A aplicação das sanções previstas nessa lei depende da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Errado, sabe o que a banca fez? Tirou 2 letras do texto legal. A aplicação dessas penalidades independe de aprovação ou rejeição das contas desse doido, tá? Não tem nada a ver. O juiz não vai nem condenar e nem absolver, levando isso com base. O juiz não está nem aí. Ele que vai decidir na hora. Então, onde está escrito depende, na verdade seria independe. C. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade. Beleza, sujeito ativo de um ato de improbidade quer dizer quem pode praticar o ato de improbidade não é só agente público não. O particular também pode. Quando? Quando ele induzir, concorrer ou for beneficiado direto ou indiretamente pelo ato de improbidade. Então quer dizer, ele está mal comunado, está nas tretas junto ali com o servidor, com o agente público. Mas o particular também pode ser sujeito ativo, também pode praticar um ato de improbidade. Correta, alternativa C. D. A autoridade judicial competente somente poderá determinar afastamento do agente público do exercício do cargo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cuidado para não confundir a perda do cargo com o afastamento. O afastamento é deixar ele de lado ali sem trabalhar para que ele não atrapalhe nas investigações. Isso aí pode ser feito liminarmente em qualquer momento. O que tem que ter o trânsito em julgado é a perda do cargo. Ele tentou trocar. Errado. E. A aplicação das sanções previstas nessa lei depende
da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno. Não, a mesma coisa. É independe, não precisa, tá? Bem facinha, né? Marca-se aí. Vamos fazer mais uma. Assinar a alternativa correta a respeito da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. A. Na ação judicial de improbidade administrativa, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam como deferimento da liminar pela autoridade judiciária competente. Claro que não. Essas duas penalidades, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, somente se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória lá no finalzinho, quando não cabe mais recurso nenhum. B. Além de outras penalidades, aquele que cometer ilícito previsto na lei de improbidade administrativa ficará sujeito à cassação de seus direitos políticos. Que cassação? O que é suspensão dos direitos políticos? A Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos. O que pode ocorrer é a perda ou suspensão. No nosso caso da improbidade, suspensão dos direitos políticos. C. As penas cominadas pela lei de improbidade administrativa são específicas e individualizadas, não podendo atingir o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Está errado, claro que pode. Quando o cara que cometeu ato de improbidade morrer, por exemplo, os bens que ele tem vão passar para os sucessores, para os seus herdeiros. E eles podem ser responsabilizados, sim, patrimonialmente, tá? Só que não é com tudo que eles possuem, é até o limite da herança. Então está errado, porque os sucessores e os herdeiros podem sim responder por aquele ato de improbidade patrimonialmente, mas no limite da herança. Porque, na verdade, quem está respondendo são os bens que eram do cara que praticou o ato, né? Não os bens dele. Errado. D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à vítima representar a autoridade judiciária para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Não é assim, não. Nesses casos, a administração vai, então, requerer ao MP, vai representar ao MP, para o MP, apesar do 8429 não falar e não deixar isso muito claro, para o MP, Ministério Público e no juiz, para o juiz causar a indisponibilidade dos bens. Não é a própria administração, não é o Ministério Público que faz isso. É o juiz que determina essa indisponibilidade. E será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Correto, prestou declaração falsa, não apresentou no prazo a declaração sem justificativa, demissão a bem do serviço público, segredo nenhum. Próxima questão. Sobre improbidade administrativa disciplinada na Lei 8429 de 92, é incorreto, grifo incorreto, afirmar que a. O sucessor daquele que causou lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da referida lei, notadamente o ressarcimento ao erário até os limites da herança. Correto, é isso mesmo, ele responde, a gente falou disso já, ele responde, mas não com tudo que ele tem, não, até o limite da herança. A gente quer o erro? B. O ressarcimento integral do erário não é exigido quando o agente tenha causado prejuízo sem dolo. Calma lá. Os 3 atos de improbidade administrativa podem ser cometidos por uma conduta dolosa, ele fez de propósito. O único caso que também é feito por uma modalidade culposa, que também é configurado o ato por culpa, é justamente esse, tá? Prejuízo ao erário. Então, o ressarcimento integral, no caso do prejuízo ao erário, vai existir tanto quando ele agiu com dolo, como com culpa. Por isso que está errado. Ele falou que era só dolo, né? Está errado porque a culpa também. C. Não poderá haver conciliação, acordo ou transação na ação cautelar de sequestro de bens e na ação principal, de ressarcimento ou recuperação de bens para o erário. É bem isso aí mesmo, tá? A lei de improbidade é uma lei bem caveira, viu? Não tem acordo, transação, conciliação, ela não quer nem saber. Ali o abacaxi vai entrar e vai entrar com força, não tem aliviar, eu vou caguetar todo mundo. Não existe isso não. A lei de improbidade é caveira. D. Constitui ato de improbidade administrativa facilitar ou concorrer de qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do Estado ou de entidade pública. Correto, copiou e colou, tem nem que falar aí, bem facinho mesmo. Olha só agora de responsabilidade, ó. Após o resgate de vítimas de um acidente de trânsito, uma ambulância do Serviço de Saúde Municipal deslocava-se em alta velocidade em direção ao hospital público mais próximo, tendo colidido com um veículo particular. Em decorrência dessa colisão, um dos resgatados que estava no interior da ambulância sofreu traumatismo craniano e acabou falecendo. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, o município
nós temos uma ação do município, estava pilotando a ambulância. Nesse caso, como o município é uma pessoa jurídica de direito público, o que fala aí? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros, independentemente do direito de regresso no caso de dolo ou culpa. Mas então a responsabilidade objetiva. O que a gente tem que provar na responsabilidade objetiva? A conduta do agente, a ação, o dano causado ao particular e o nexo de causalidade entre eles. Só isso. Não interessa se a conduta é lícita ou ilícita, não interessa nada disso, tá? Não interessa se foi com culpa ou dolo. A gente não analisa culpa ou dolo. Olha a alternativa A. Responde subjetivamente pelos danos materiais causados, bem como por danos morais aos familiares da vítima. Errado, não é subjetivamente, é objetivamente. Não tem que ter comprovação do dolo da culpa. B. Não responde civilmente pelos danos causados, tendo em vista que o excesso de velocidade para as ambulâncias configura excludente de responsabilidade, pois se trata de conduta esperada. A banca inventou, fumou droga para falar isso daqui. Tem nada a ver, não é excludente não, tá? Como a administração está agindo, ela está exercendo esse risco administrativo, ela responde de maneira mais grave, inclusive, que é a responsabilidade objetiva. C. Responde objetivamente pelos danos causados, cabendo indenização aos familiares da vítima que tenham relação de dependência financeira com a mesma. Correto. Responde objetivamente, independentemente da configuração de dolo ou culpa. Como ele morreu, ele não vai vir lá do outro plano, não vai vir na mesa branca para receber, é os familiares dele que recebem. D. Responde objetivamente, apenas pelos danos materiais causados, ficando afastada indenização por danos morais em razão da ausência de culpa a ser imputada ao condutor da ambulância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Primeiro, estamos nem aí se ele agiu com dolo ou com culpa. Segundo, a indenização alcança os danos em geral, tá? Tanto dano moral como dano material. O cara, por exemplo, em vez de morrer, tinha batido a boca e perdeu os dentes. Beleza. Para pôr os dentes na boca, ó, é caro. Dano material. Só que aí, nesse período que ele ficou sem dente, ficou banguela, ele pegou o apelido de Tião Macalé, todo mundo zoou ele. Dano moral. Sabe quem que é o Tião Macalé, não? Joga no Google, é aquele cara lá dos Trapalhões, só que tem mais de 30 anos, sabe o que eu tô falando? Aquele tudo banguela, nojento, aquele que faz assim, joga que você vai ver quem que é. E puseram apelido de Tião Macalé nele. Nessa hipótese, também tem dano moral. E responde a administração pelos dois. E não responde civilmente perante os familiares da vítima, tendo em vista que o nexo de causalidade ensejador da responsabilidade civil remete ao primeiro acidente ocorrido, do qual não participou qualquer agente público. Claro que não. Ele morreu porque a ambulância capotou com ele dentro. Não, o cara, primeiro que eu tinha que benzer um cara desse, né? O cara sofreu acidente de carro, a ambulância pegou, a ambulância acidentou também. É muito zicado. E foi o acidente da ambulância que matou ele. Então tem nexo de causalidade, sim senhor. Ficou fácil, ficou a alternativa C. Responsabilidade não é para essa área que a gente está estudando aqui, tá? Para o INSS, uma coisa que desmorona em prova, mas é bem cobrado sim. Então tem que saber. Só que mais o basicão, tá? Saber quando é objetiva, quando é subjetiva, as excludentes, mas o superficial, sem nos aprofundar muito, você resolve bacana em prova. Então, terminamos aí os exercícios que a gente se dispôs a trabalhar, fizemos coisa pra caramba, reproduza, tá? Treine muito, que você vai ver que esse é o segredo do sucesso. Para você efetivamente ver se o que você está estudando é aquilo que cai em prova, isso você não tem que fazer algumas correções. Beleza? Agora firme e forte, meter a bunda na cadeira e estudar para chegar e conseguir tua vaga. Um grande abraço, até a próxima aula. Obrigado.